Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Princípios Bíblicos de Liderança. Hoje estava muito empolgada para essa aula, porque hoje nós vamos falar sobre uma líder. Nós vamos falar sobre liderança feminina. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher muito corajosa e o que nós podemos aprender com ela. Mas antes da gente começar, eu não posso deixar de pedir para você curtir esse vídeo, para você compartilhar. Se você está gostando da nossa série de estudos, não deixe de fazer isso, porque isso nos ajuda muito. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas terão acesso a esse tipo de conhecimento, um conhecimento que transforma vidas. Aqui, o nosso mestre é Jesus e a nossa apostila é a Bíblia. Quem aí adivinha de quem nós vamos falar hoje? Quem será, hein, que foi essa mulher, um exemplo de liderança feminina que nos ensina muito sobre coragem? Quem será, hein, gente? Quem falou aí, Rainha Esther, acertou. Nós vamos falar hoje sobre ela. Para quem achou que a gente ia falar só sobre líderes homens, para quem achou que na Bíblia só tinha líderes homens, está muito enganado. Temos muitos exemplos de liderança feminina na Bíblia. Temos muitos exemplos de mulheres que foram ótimas líderes, exemplos de líderes. Então vamos começar. Hoje nós vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Esther. Vamos lá, em Esther. Nós vamos começar lendo o capítulo 3. Nós não vamos ler todo o capítulo, tá? Nós não vamos ler toda a história. Depois, se você tiver interesse, vai lá, abre tua Bíblia, leia tudo certinho. Aqui nós vamos ler só os pontos principais, tá bom? Mas antes de eu começar a leitura, eu preciso te falar um pouquinho quem foi a Rainha Esther. Para quem não conhece a história, para quem não sabe quem foi Esther, Esther era a rainha do rei Xerxes, sucessora da rainha Vasti. Então, o que aconteceu? A rainha Vasti cometeu um erro diante do rei e perdeu ali o seu posto de rainha. E para substituí-la, o rei decidiu enviar uma carta, a todo o reino ali, e ele gostaria de conhecer todas as mulheres daquele reino. E aí, a partir disso, que ele iria escolher a nova rainha dele. E aí, no meio dessas mulheres, estava a Esther. Esther, ela foi criada por Mardoqueu, que foi era o seu primo. Então, ele quem criou ela, educou ela, e ela era judia, ela era descendente do povo judeu. E esse reino era o reino persa, ele era o rei da Pérsia. Então, ele gostou de Esther, ele gostou tanto dela que tornou ela rainha. Porém, ele não sabia da descendência dela. Ele não sabia que ela era de descendência judaica. Porque o próprio primo dela, que educou ela, que criou ela, aconselhou ela a não dizer isso para o rei. Pelo menos de início, ele aconselhou ela a não falar que ela era uma judia. E eu gosto muito, gente, da história de Esther, assim como tem outras histórias da Bíblia que mostram muito isso, nos mostra que Deus gosta de levantar os improváveis. Como Deus gosta de exaltar os improváveis. Quem olhava para Esther antes de ser rainha, jamais imaginaria que ela se tornaria uma rainha. E um ótimo exemplo de líder, assim como ela foi. Mas com Deus tudo é diferente, Deus gosta de levantar os improváveis. E ela foi uma dessas pessoas, um desses improváveis que Deus já levantou. Então, vamos para a história. Agora sim, nós vamos ler e vocês vão entender melhor o que estava acontecendo aqui. Vamos lá para o capítulo 3. Nós vamos ler aqui, gente, a partir do versículo 8, tá? Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Aqui, só para vocês entenderem, Amã era um ministro do rei.
E o rei Xerxes tinha dado carta branca para Amã fazer o que quisesse com o povo judaico. E todas as pessoas ali do reino precisavam se prostrar diante desse ministro, diante de Amã. E o único que não se prostrava era Mardoqueu. Mardoqueu não se prostrava diante dele. E aí ele já tinha essa implicância com o povo judeu, uma longa história que não vem ao caso hoje. Porém, ele começou a vir com essas conversas para o lado do rei, que é o que a gente está lendo aqui, ó. Se for do agrado do rei que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Então ele estava tentando aqui convencer o rei a destruir todo o povo judeu. No versículo 10. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Então, neste momento aqui, o rei deu carta branca para Amã fazer o que quisesse com o povo. Porém, não ficou nada combinado ali, exatamente, o que a Bíblia dá a entender aqui, é que não ficou nada muito combinado aqui, de uma forma clara, de que ele iria destruir de fato o povo judeu, ou melhor, corrigindo, de que ele deixou claro para o rei que ele iria destruir o povo judeu, Então ficou aqui, porque dá pra gente observar aqui no versículo 9, que ele fala assim, ó: se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Então, assim, ele colocou um se. Porém, gente, ao mesmo tempo, o rei deu carta branca para ele fazer o que quisesse. Beleza, então até aqui, gente, Amã decidiu destruir todo o povo judaico. Então ele ia destruir todos os judeus. E quem era descendente do povo judeu? A rainha Ester. Então agora nós vamos pular lá para o capítulo 4, a partir do versículo 9. Então, a partir do versículo 9 aqui, nós vamos entender o que a rainha Ester fez diante disso. Qual foi a atitude dela quando ela ficou sabendo disso? Qual foi a posição que ela tomou? Vamos ler. Versículo 9. Atá retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Então vamos dar uma pausa aqui, gente, a partir do versículo 9 e 10 aqui. Como era, aqui a gente já tem a primeira lição, tá? Dessa aula. Como era o estilo de liderança naquela época? Qual era a cultura da Pérsia na questão de liderança naquela época? Era a liderança autoritária. Então, vocês observam aqui o que está escrito: qualquer um que se colocasse diante da presença do rei sem ser chamado, era morto. Até mesmo a própria rainha. A rainha, ela não poderia chegar perto do rei, se colocar diante da presença dele, sem ser chamada. E ela fala aqui que já fazia mais de 30 dias que ela não era chamada. Porém, ela precisava falar com o rei sobre isso. Ela não podia deixar o povo dela ser destruído. Como que ela ia fazer isso? Sendo que se ela se colocasse diante da presença dele, ela poderia ser morta. Então aqui a gente já vê esse estilo de liderança autoritária. Então o que isso significa? O que isso mostra? Que as pessoas respeitavam o rei por medo. Respeitavam por medo. E não por aquela liderança que a gente está sempre falando, aquela liderança através da influência, aquele respeito através da admiração, não é nada disso.
Era a liderança autoritária. Todo aquele respeito pelo rei vinha mais por conta do medo, né? Por conta do medo. Então, trazendo isso para os dias de hoje, gente. Existem muitos líderes por aí tentando seguir essa mesma linha, essa mesma cultura da liderança autoritária. Isso funcionava, gente, antigamente. Hoje não mais, principalmente após a pandemia. Hoje não basta você usar a tua hierarquia para conseguir o respeito das pessoas ao seu redor. Não existe mais. O líder de hoje e o líder do futuro vai ter que aprender a liderar pelo exemplo, pela influência, pela inspiração, pela admiração. É essa a nossa cultura de liderança daqui para frente. Só que tem muita gente ainda presa à liderança autoritária, achando que só da pessoa falar que é líder, só de ter essa hierarquia, ela já vai conquistar o respeito do time. E não é mais assim. Não é mais assim. O líder que quiser o respeito da equipe hoje em dia, ele não pode usar da liderança autoritária. Ele não pode usar a tua posição para conseguir o respeito, que inclusive é um respeito que vinha pelo medo, né? Então não é ideal, né? O time não vai ter resultados se as pessoas estão te respeitando somente pelo medo. Então o ideal é essa liderança através do exemplo, né? Essa liderança que a gente está estudando aqui. Então vamos voltar aqui para a história, né? Só abrir um parênteses aqui, uma aspas, para a gente poder aproveitar esse trechinho para eu explicar um pouquinho mais sobre como era a liderança na época para vocês. Então vamos retornar aqui a partir do versículo 12, né? Então a rainha Esther tinha um problema aí. Se ela se colocasse diante do rei, ela seria morta. Versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Então, Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Olha o que Esther fez diante dessa situação. A partir do versículo 16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, e depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Isso é muito forte que ela falou. Ou seja, ela tomou uma decisão. Ela tomou a decisão, sim, de estar, né, de encarar, de enfrentar essa situação e de entrar na presença do rei, mesmo sem ser chamada, mesmo sem ser convidada. Só que olha que interessante, antes dela agir, ela pediu para Mardoqueu influenciar todas as pessoas ali a jejuarem e orarem junto com ela durante 3 dias. Então todo o povo judeu, antes da rainha entrar na presença do rei, eles jejuaram e oraram durante 3 dias, inclusive a rainha. Ou seja, ela se preparou antes de tomar essa ação. Então, segundo aprendizado dessa aula de hoje, Esther jamais agiria e jamais tomaria uma decisão sem antes pedir orientação divina. Ela pediu orientação, ela orou durante 3 dias e ela se preparou, ela jejuou durante 3 dias. Quantas vezes nós precisamos tomar uma decisão importante, precisamos tomar uma decisão séria e a gente acaba sendo impulsivo. Vamos lá e sem pedir orientação divina, sem nos preparar, acabamos tomando uma decisão ali e nos arrependendo depois, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Então, o que a gente tem que aprender aqui com a rainha Esther? Ela se preparou, ela pediu orientação divina antes de tomar essa decisão e antes de agir. Ela foi muito corajosa, muito mesmo, mas ela pediu orientação divina e ela se preparou para esse momento. Assim como Esther, você precisa saber quais são os momentos certos
para tomar atitudes certas, né? Para tomar atitudes ousadas como líder. E para isso você precisa da orientação divina. Nunca tome nenhuma decisão, nenhuma ação, sem antes pedir orientação para Deus. E aí, agora nós vamos pular para Esther, capítulo 5. Vamos lá para o capítulo 5, do versículo 1. Me acompanha aqui no versículo 1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Olha só, né? Então ele teve misericórdia dela neste momento e ela conseguiu falar com ele. E aí, no caso, gente, nós não vamos nos aprofundar muito na história, porque nossas aulas aqui são bem curtas, bem rápidas, mas ela ainda não conversou com o rei neste momento. Ela pediu para o rei um jantar. E neste jantar é que ela falou para ele de toda a situação. Então, olha como ela foi sábia. Então, assim, ela é um exemplo de coragem e de sabedoria. Não adianta nada você ter coragem, mas não ser uma pessoa sábia. A coragem não vale de nada sem a sabedoria. Então, ela foi muito sábia. Ela sabia qual era o momento certo para falar. E você também precisa disso. Você precisa ter a coragem de tomar decisões ousadas, mas também você precisa ter a sabedoria para saber qual é o momento certo de falar e o que falar, né? Então ela pediu ali para o rei que ele desse um jantar, e neste jantar que ela falou com ele. E olha só, né, essa cena, eu fico imaginando essa cena, como que estava ali o coração de Esther naquele momento, sabendo que ela poderia ser morta ali, quando ela entrasse na presença do rei. E olha o que ela fez, gente, ela se arriscou pelo seu povo. Líderes de verdade se arriscam pela equipe. O líder de verdade, ele não vê somente a pele dele. A Esther, ela podia salvar só a pele dela se ela quisesse. Eu tenho certeza que se ela quisesse, ela encontraria um caminho de salvar sua própria pele. Porque o rei não sabia que ela era judia. Ela revelou para o rei nesse jantar. Ela poderia muito bem, deixa esse povo morrer, eu não vou morrer mesmo. Mas não, ela se arriscou pelo povo e ela foi honesta, ela contou a verdade, ela falou quem ela era. Ela defendeu aquele povo, ela arriscou a tua própria vida por aquele povo. E você, como líder, precisa estar disposto pela sua equipe, em prol da tua equipe, sempre. Agora nós vamos pular para o capítulo 7, para finalizar aqui a nossa aula. Vamos para o capítulo 7, versículo de 3 a 10. Né? Nós vamos ver esses versículos agora a partir do versículo 3. Então, a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Aqui ela já tinha contado para o rei, tá? E aí aqui é a parte onde ela faz o pedido ao rei para que ele poupe a vida dela e a vida do povo dela. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Gente, olha outro detalhe que eu percebi aqui. Olha como ela tinha uma comunicação assertiva. Terceira lição aí de hoje. Ela sabia se comunicar. Olha a clareza de comunicação dela. Olha o jeito que ela fala com o rei. Eu vou ler de novo para vocês, tá? Eu vou ler de novo. Se posso contar com o favor do rei e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo,
Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, ou seja, eu jamais, rei, é isso que ela está querendo dizer. Meu rei, eu jamais te incomodaria, eu jamais te faria aquilo que eu fiz se o meu povo não tivesse em perigo. É isso que ela quis dizer para ele. Então ela mostrou para o rei que o fato, né, olha o poder de persuasão também. Ela mostrou para ele que o fato dela ter incomodado ele, porque era um incômodo, na época isso era considerado incômodo, por isso que as pessoas morriam, né? Ela falou que ela jamais teria incomodado ele se não fosse algo relevante. Ela conseguiu convencer ele disso. Então olha o poder de persuasão que ela tinha. Olha a comunicação dela, clara, uma comunicação clara, assertiva. Um líder tem que ter essa comunicação clara, ele tem que ser assertivo e ele precisa também ter esse poder de persuasão, de convencimento, assim como Esther tinha. E aí vamos continuar aqui a partir do versículo 5. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário inimigo é Amã. Aí ela entregou Amã, né? Esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa? Mal o rei terminou de falar, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã. Já tinha uma forca preparada. Mas olha só de quem que era essa forca. Que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Então olha só, gente. Amã já tinha preparado uma forca para Mardoqueu, porque Mardoqueu não estava se prostrando diante dele. E no final, quem morreu nessa forca foi ele. Mais uma vez, a gente vê aqui na história, nós já vimos em outras aulas, mais uma vez a gente vê a justiça de Deus sendo feita. Então é o que eu sempre falo, não importa o que aconteça, confie na justiça de Deus. Então a gente encerra por aqui essa história linda, com esses aprendizados incríveis que nós precisamos começar a praticar em nossas vidas. Esther foi um exemplo de coragem na liderança feminina. E a coragem, gente, é uma característica do caráter de Deus. Deus não é um Deus covarde. Deus não quer homens covardes do lado dele. Deus nos mostra que nós precisamos ser corajosos, e ele fala isso o tempo todo na Bíblia, né? Seja forte, corajoso. Então a coragem é uma característica divina. Se você não se considera uma pessoa corajosa, comece a pedir isso para Deus. Peça para Deus coragem e sabedoria, porque a coragem e a sabedoria, quando estão juntas, aí sim, você vai muito longe, você vai conseguir alcançar sucesso, prosperidade, você vai conseguir transformar muita coisa na sua vida se você tiver coragem e sabedoria. E tudo que você pedir para Deus, a Bíblia fala isso, se você pedir sabedoria para Deus, Ele vai te dar com certeza. E para finalizar, eu te deixo essa pergunta para você refletir. Qual ação corajosa Deus está te convidando a tomar como líder? Que ação é essa? Qual ato de coragem Deus está esperando de você hoje? Reflita sobre isso. Nós ficamos por aqui e na próxima aula nós vamos falar
sobre o que você precisa fazer quando você estiver sobrecarregado. Quantos líderes por aí se sentem sobrecarregados? É uma das principais reclamações que eu recebo aqui, que é a sobrecarga de serviço, né? Uma das maiores queixas da liderança. E na próxima aula, nós vamos falar sobre isso. O que você precisa fazer quando você estiver sobrecarregado? Um abraço, te espero na próxima aula então. Até lá!